noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Que culto maravilhoso, que culto especial que estamos tendo nessa noite. E como o pastor André mencionou, nós estamos na série Identidade. Quem Deus diz que somos? Então a gente já viu alguns domingos, já foi 3 domingos, esse é o 4º domingo da série Identidade. E tem sido algo especial na nossa vida. Será que até agora você já está identificando quem Deus diz que você é? Será que você já está identificando qual a sua identidade? Então hoje só vamos recapitular o que a gente viu até agora. Na primeira semana nós vimos que somos chamados pelo próprio Deus. Lembra, 3 semanas atrás, o pastor Andrés ministrou sobre chamado, sobre o nosso chamado. E nós fomos chamados pelo próprio Deus. Você foi chamado por Deus. E aí o pastor Márcio depois, na segunda semana, falou que você não está na terra por acaso. Você tem um propósito. Todos nós temos um propósito. Você tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu onde nasceu por acaso. Você não está em Ampere por acaso. Você não está aqui na comunidade de redenção por acaso. Porque você tem um propósito. E aí na terceira semana, a pastora Karine, domingo passado, falou sobre autoestima. Deus quer que nos amamos e nos aceitamos do jeito que somos. Então, nessa última semana, a ministração da pastora Karine já mexe um pouquinho com nós, mexe com o nosso eu, né, que nós devemos nos amar, né, independente de como somos. Deus quer que nós nos amamos. Então, hoje nós vamos falar sobre orgulho e humildade. É um tema bem forte, é um tema que vem de encontro com a gente, que às vezes mexe no nosso ego principalmente, mas é importante entendermos sobre isso. Porque a nossa identidade, nós vamos entender ela quando nós deixarmos o orgulho de lado e viver a humildade que Cristo nos ensinou. Então, a primeira pergunta que eu vou deixar já de cara, e essa pergunta vocês vão responder lá no GC de vocês. Você que faz parte de um GC, você que não faz parte, procure o pastor André e faça parte, porque tem sido algo especial. Nosso GC aconteceu essa semana que passou e foi maravilhoso. Então, você que ainda não participou, participe. E lá no GC você vai falar com as pessoas que estiverem lá sobre humildade é se menosprezar? Será que você acha que humildade é se menosprezar? Se diminuir, se colocar embaixo de alguém? Você acha que humildade é isso? Então vai ao longo da semana pensando sobre isso para você debater lá no seu GC. Então, como a Karine mencionou semana passada, que nós devemos nos amar. Então, não nos amar é um problema, certo? Porque nós devemos nos amar. Mas nos amar demais também é um problema, porque daí entra o orgulho. Então, nos amar de menos é um problema, nós devemos nos amar, e nos amar demais também é um problema, porque nós precisamos nos amar da forma equilibrada. Então, vamos falar um pouco sobre orgulho, né? O que é orgulho? O orgulho é amor próprio exposto de modo exagerado, altivez, ação que demonstra desprezo em relação ao próximo, desdém. Isso é orgulho. E aí o orgulho é o prenúncio de destruição, não traz honra, traz humilhação e é o mal que torna o homem impuro. E se nós olharmos para a história da Bíblia, todo homem e mulher que caiu por causa do orgulho. Todo homem e mulher que pecou por causa do orgulho, pelo excesso de amor próprio, por querer se engrandecer mais que Deus e se engrandecer mais que o próximo. Pare e pense aí, algum personagem da Bíblia que você conhece a história, que caiu, que pecou, que errou durante a sua história, e grande parte deles pecaram, erraram por causa do orgulho. E aí eu vou falar rapidinho 5 consequências do orgulho, só para a gente introduzir sobre o orgulho. O orgulho nos leva ao engano. O orgulho nos leva ao engano. O orgulho faz com que nos achemos sábios ao ponto de julgar as outras pessoas. Pense. O orgulho faz com que nós julgamos as outras pessoas e nos achamos acima delas. Quem sou eu para me achar acima de alguém? E o orgulho faz isso. O orgulho nos leva a acreditar que somos imunes a tudo. O orgulho faz acharmos que nada vai nos abalar, né? Nós somos o super-homem, a super-mulher, e a gente está ali errando, pecando, e nós não conseguimos ver o nosso pecado. Por quê? Porque a gente está cheio de orgulho. O orgulho nos faz gostar de discussões e brigas que fazem nascer a inveja, dentre tantas outras coisas. Então, se você gosta de briga, se você gosta de discussão, provavelmente você está com excesso de orgulho. E aí, o último ponto, assim como Eva, nos faz achar que somos iguais a Deus, ou queremos ser maiores que Deus. Então, esses 5 pontinhos rápidos sobre o orgulho. E esse último é essencial, que nos faz achar que podemos ser iguais a Deus.
O orgulho faz com que nós achamos que não precisamos de Deus para viver. Deus criou você, Deus me criou. Nós temos propósito, nós temos chamados, nós devemos nos amar. Mas quando a gente está com uma vida de orgulho, mergulhada no orgulho, nós achamos que nós não precisamos de Deus. Nós achamos que nós somos o nosso próprio Deus. Algum tempo atrás nós estávamos fazendo uma atividade para jovens lá em Foz do Iguaçu. Não lembro qual era o tema. E aí a gente achou na internet um videozinho, o que as pessoas achavam de Deus, o que elas achavam da igreja. E aí as pessoas respondiam na rua assim. E teve uma mulher que falou assim: eu sou o meu próprio Deus. Eu não acredito em Deus, eu não preciso de Deus para viver, porque eu sou o Deus da minha vida. E isso faz o orgulho, isso que faz o orgulho em nós. Acharmos que nós não precisamos de Deus para nada. Achar que ir à igreja é perca de tempo, porque ir à igreja é a consequência de uma vida com Deus. Não existe vida com Deus sem estar numa comunidade da fé. Não existe vida com Deus sem pertencer a um lugar e estar em comunhão com os irmãos. Então o orgulho faz com que nós achamos que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos de um líder, de um pastor que nos lidere até Deus. Faz com que nós achamos que nós não precisamos ir até uma igreja, porque eu busco a Deus em casa e está tudo bem. Porque eu assisto meus cultos online, lá na internet, e Deus fala comigo. Deus fala o que eu quero que Ele fala. Então o orgulho faz com que nós achamos que somos maiores a Deus e que nós não precisamos dele. Então reflita aí o que está se passando na sua vida. Será que em algum momento você achou que você não precisa de Deus para algo? Será que em algum momento você achou que você não precisa estar em comunhão numa comunidade da fé? Será que em algum momento você achou que não precisa de pastor para te liderar, porque você se lidera sozinho? Às vezes a gente acha isso, porque o pastor pega no nosso pé. Os nossos líderes, nossos discipuladores, alguém que vai estar do nosso lado, nos dando a direção, a gente acha que essa pessoa é chata, porque ela pega no nosso pé e fala o que nós estamos errando, o que nós precisamos fazer para acertar, para ir em direção a Deus. E às vezes o orgulho faz com que nós não queremos isso na nossa vida. Por quê? Porque eu sou boa o suficiente para ter alguém acima de mim me liderando. Eu sou bom o suficiente para ter Deus direcionando a minha vida. Eu sou bom o suficiente para responder a alguém, para prestar conta a alguém. Não preciso prestar conta a alguém. E isso é orgulho. E o orgulho destrói. O orgulho corrói. O orgulho faz com que nós consideramos melhores do que os nossos irmãos. O orgulho faz com que nós separamos e escolhemos as pessoas pela beleza, pela classe social, pelo que ela pode nos oferecer. Quantas vezes você já se sentiu rejeitado por algo assim? Ou você até mesmo rejeitou sem querer, pela classe social, pela beleza, pelo que ela pode oferecer, porque aquela pessoa não me oferece nada além dela mesma. E orgulho faz com que nós separamos as pessoas, faz com que nós dividimos as pessoas em o que ela tem, no que ela pode me oferecer. Então a gente precisa tomar cuidado com o orgulho. E aí o orgulho não é algo planejado por Deus para fazer parte da nossa identidade. Nós estamos na série Identidade. E nós só vamos ter a nossa identidade bem resolvida no Senhor quando o orgulho deixar de fazer parte da nossa vida. Então, se não podemos ter uma baixa autoestima, que foi o que a Karine falou na semana passada, o que a pastora Karine falou na semana passada, e não podemos ser orgulhosos, qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio para a nossa vida? E aí agora a gente vai chegar no ponto-chave da palavra dessa noite. O equilíbrio é a humildade. O equilíbrio é a humildade. E nós temos em mente um falso conceito de que pessoas humildes não se amam o bastante e não enxergam suas qualidades, quando na verdade é o oposto. A gente acha, aquela família é humilde, só porque ela mora numa casinha simples. Aquela pessoa é humilde porque ela não tem dinheiro. A gente acha que humildade é não ter. A gente acha, aquela pessoa se humilhou. A gente acha que humildade é coisa ruim. A gente tem um conceito de que humildade é algo ruim. Não, eu não vou me humilhar, né? Ou acha que humilde é quem não tem nada. E isso a gente viu também na disciplina de simplicidade, nas disciplinas espirituais que nós fizemos ano passado, né? Sobre simplicidade, sobre humildade. Só consegue exercer a verdadeira humildade aquele que tem plena noção de quem é. Porque quando eu sei quem eu sou em Deus, quando eu passo por situações de humilhação ou de servidão, eu não me sinto diminuído. Quando você sabe quem você é, você não tem problema de estar aqui no altar no domingo e durante a semana estar aqui limpando o chão, porque você sabe quem você é em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus,
Você não tem problema de estar indo em um lugar servindo que as pessoas acham que você está se humilhando. Quando você sabe quem você é em Deus, você pode passar por momentos de servidão ao próximo e a Deus sem perder sua identidade, porque você sabe quem você é em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, nada te abala, nenhuma humilhação vai te abalar, nenhum momento de servidão que para as pessoas é algo que você está se diminuindo. Porque para as pessoas, fazer coisas físicas, coisas pesadas, talvez é se humilhar. Mas quando você sabe quem você é em Deus, você pode fazer qualquer coisa e nada vai ser humilhação, porque você sabe quem você é. E aí a gente entra num ponto-chave prático sobre a humildade, que é com o nosso Mestre Jesus. Né? Foi algo tão especial essa palavra, que semana passada, na quinta-feira, nós estudamos o livro todo de Marcos. E o livro de Marcos é sobre Jesus servo. Então, assim, a palavra humildade, que a gente vai ver hoje, nós vimos na quinta-feira também no livro de Marcos. O nosso mestre nos ensinando sobre a humildade. E nas próximas 2 quinta-feiras nós vamos continuar vendo sobre Jesus. Então, se você quer aprender mais sobre Jesus, vem nas quintas-feiras aqui e a gente vai ver um pouquinho mais sobre o nosso mestre Jesus, que nos ensinou com sua vida sobre a humildade. E eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em João 13. Vamos ler um pouquinho João 13, onde Jesus nos dá um exemplo de servidão, o exemplo de servo. João 13, versículo 1 ao 17. João 13, 1 a 17. Eu vou ler e vocês me acompanham. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viria de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta de sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestres e Senhor. Com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. E lhes dai o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Digam-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se praticarem. Então aqui no livro de João a gente vê essa passagem, eu quis ler ela toda para a gente entender. E vamos entender um pouco sobre essa passagem em si. Jesus mostra em toda a sua vida um exemplo de servidão. Jesus mestre, Jesus mesmo sendo mestre, ele mostrou um exemplo de servidão. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre Jesus, sobre a capa que ele tirou, sobre o lava-pés. Naquela época, eles andavam de lugar a lugar a pé. E tinha muito pó, né? Então eles sujavam os pés. E quando eles chegavam nas casas, os donos da casa lavavam os pés dos visitantes. Mas Jesus, ele era o mestre. A capa que Jesus vestia era uma capa que representava a autoridade. Jesus era mestre que curava, era o Messias prometido, era o Senhor. E ele chegou e tirou a sua capa. A capa era uma representatividade de autoridade. Ele se despiu daquilo, ele se abaixou e lavou os pés dos discípulos, que devia estar sujo, porque eles caminhavam de sandália naquele pó, provavelmente. Então Jesus, com essa atitude, ele mostrou o que é ser servo. E mais, ele mostrou para que posteriormente a ele, nós assim o fizéssemos. Ele deu a direção, ele deu o caminho.
Assim como a gente falou na aula quinta passada, que Jesus esteve na terra para mostrar o que nós deveríamos fazer. Então Jesus estava fazendo de bom grado e feliz para dar exemplo, porque ele tinha plena consciência de quem ele era e que circunstância nenhuma diminuiria seu valor. Jesus, ele era filho de Deus, o mestre escolhido para nos salvar. E ele tirou a sua capa, se abaixou, lavou os pés sujos dos discípulos. Por quê? Porque ele sabia quem ele era em Deus, que ele era filho de Deus e Salvador. E ele, tendo essa atitude, não diminuiu ele, não fez com que ele fosse menos, com que ele fosse menos sábio, com que ele fosse menos naquilo que ele fazia. Então nós temos que ter cuidado, que muitas vezes o orgulho é a saída para tapar o buraco debaixo da autoestima. Às vezes a gente usa o orgulho para tapar isso. E a pessoa precisa reafirmar seu valor constantemente, até se humilhar aos outros para sentir bem consigo mesmo. Então a gente está com uma baixa autoestima e a gente precisa usar do orgulho, de estar em cima das pessoas, de pisar nas pessoas para se afirmar quem a gente é. E na verdade não. Quando a gente sabe quem a gente é em Deus, nós não precisamos usar do orgulho, porque nós temos a consciência de quem nós somos. E aí, ainda usando o que a gente viu na quinta-feira e fazendo uma reflexão sobre a vida de Jesus, que eu achei muito interessante trazer essa analogia para nós entendermos, e vocês vão conversar lá no GC de vocês sobre isso, com os discipuladores. Nós vemos Jesus como mestre, e nós vemos uma figura, ou várias figuras, que eram os religiosos daquela época, da época que Jesus esteve na terra. E se você pensar bem, existem pessoas assim hoje em dia, talvez você seja uma delas, que eram os mestres da lei, os fariseus, aquelas pessoas que ficavam no templo lá, recebendo as ofertas, falando com Deus em nome do povo. Ficavam lá, eles eram os mestres da lei. Eram aqueles que liam as leis do Antigo Testamento, que naquela época existiam os escritos do Antigo Testamento, dos profetas, e apenas essas pessoas, apenas os fariseus, saduceus, mestres da lei, poderiam pegar aqueles manuscritos do Antigo Testamento e ler. E eles passavam a orientação de Deus para o povo. Então esses eram considerados religiosos da época que Jesus esteve na terra. E Jesus veio, um homem simples, humilde, onde as pessoas aclamavam ele como mestre, 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 né? E aqueles religiosos, eles se sentiram ameaçados por Jesus. Eles estavam cheios de orgulho. É o exemplo mais prático de orgulho que a gente pode ver na Bíblia, é esses. Por quê? Porque Jesus, ele estava curando as pessoas sem pedir nada em troca. Ele estava perdoando as pessoas sem que as pessoas pagassem para Jesus. Porque Jesus não queria dinheiro. Jesus andava de lugar em lugar apenas com uma sandália e uma capa. Sem nada de ouro, sem nada, apenas com a sua capa e com uma sandália. E as pessoas seguindo Jesus. Um homem simples, um homem comum, que falava que ele era servo, que era um rei servo. E aí aqueles religiosos, que a gente traz a representatividade de orgulho, se sentiram ameaçados. Quem é esse homem que cura e as pessoas não precisam pagar? Quem é esse homem que tem fama e está sendo tão simples, está sendo tão humilde? E aí o que os religiosos fizeram? Eles tramaram a morte de Jesus. Por quê? Porque eles estavam tomados de tamanho orgulho. E eles se sentiram ameaçados por Jesus. Eles se sentiram ameaçados de perder o poder dele, a autoridade deles, de perder tudo aquilo que eles tinham. Por quê? Porque veio um rei salvador, um rei que iria resgatar as pessoas e tirar o pecado da terra. E eles se sentiram ameaçados por Jesus. E Jesus, nessa passagem, em tantas outras passagens, Jesus nos mostra o exemplo de servidão. Jesus lavou os pés de pescadores. Jesus lavou os pés de cobradores de impostos, que eram odiados pelos judeus. Jesus lavou os pés do próprio traidor. E ele não perdeu a sua identidade. Por quê? Porque ele era filho de Deus. Ele era filho de Deus. Ele era filho escolhido de Deus para resgatar toda a humanidade. E tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. A verdadeira humildade não é pensar menos de si. Nós precisamos pensar em nós. Nós não podemos nos deixar de lado, assim como a pastora Karine ministrou semana passada. Mas nós precisamos pensar menos em si mesmo. E pensar nas pessoas. E pensar naquilo que Jesus veio fazer.
Então, já vou fazer um convite para você. Se você quer saber mais sobre esse Jesus servo, que nos mostrou sobre servir, vem nas próximas 2 quintas-feiras que nós vamos estar falando mais sobre Jesus. Em Romanos 12:3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. O equilíbrio é a humildade, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, que reconhecemos as nossas habilidades, a nossa qualidade, a nossa beleza e o nosso valor. E aí sim, nós saberemos quem nós somos em Deus. Porque com a nossa humildade, nós podemos viver uma vida de autoestima e nós não vamos perder a nossa autoestima por ser humilde. Jesus, ele não perdeu quem ele era. Ele não deixou de ser filho de Deus. Você não vai deixar de ser filho de Deus por causa da sua humildade. Sua identidade é se amar e ser humilde. Amar o próximo e servi-lo sem que isso te faça sentir mal. Então, tudo isso que a gente viu hoje, que a gente refletiu, algo simples e breve, para nós entendermos sobre quem nós somos em Deus, sobre a nossa identidade. Jesus veio nos mostrar. E posteriormente a isso, porque Jesus lavou os pés dos discípulos antes de ser crucificado. No dia seguinte, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado e Jesus foi crucificado. Mas ele ressuscitou por amor a nós. Ele não perdeu a sua identidade de filho por servir. Ele não perdeu quem ele era por ele servir as pessoas. E eu gostaria de convidar você a refletir neste momento. Vamos nos colocar de pé. Essa palavra é sobre refletirmos quem nós somos. Sobre refletir o que nós podemos fazer para o reino de Deus. O que nós podemos trazer além daquilo que nos faz sentir talvez humilhado, talvez o que o senso comum diz que é humilhação, talvez o que as pessoas falam que é humilhação. Você está se humilhando indo até Deus pedir as coisas, sendo que você pode fazer. Você está se humilhando servindo pessoas que depois vão virar as costas para você. Você está se humilhando indo lá servir pessoas que não estão nem aí para você. O mundo diz que isso é se humilhar, mas Deus fala que o equilíbrio é a humildade. Então que nós podemos viver isso em nossas vidas, servir as pessoas, servir o próximo, servir aquela pessoa que não gosta de mim, servir aquela pessoa que não gosta de Deus, servir aquela pessoa que é orgulhosa ao ponto de dizer que não precisa de Deus. É essas pessoas que nós podemos exercer a nossa humildade e servi-las. A sua identidade está firmada em Deus quando você entende que qualquer coisa que você faça não vai diminuir você, e sim perante o reino de Deus vai colocar você em lugares altos. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, olha que lindo, que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, mesmo sendo Deus, ele entendeu que ser igual a Deus não era algo que ele deveria se gloriar, se apegar, mas ele se humilhou, tornando forma de homem, e veio à terra e serviu, e mostrou a humildade para que nós pudéssemos viver. E mesmo assim, após servir, humilhar-se a si mesmo, foi morto, e morte de cruz, que era a pior morte naquela época. Ele foi obediente a Deus, e por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e deu-lhe o nome acima de todo nome. E a palavra de Deus diz que se nós queremos ser o primeiro, que nós sejamos o último. Que nós que queremos ser servido, que nós servimos também. Que antes nós servimos para depois ser servido. Talvez você pensa que você está fazendo algo e ninguém reconhece você. Não é para as pessoas reconhecer. Não, o reino de Deus vai reconhecer. O reino dos céus vai reconhecer todo aquele esforço que você está fazendo. Feche seus olhos e medite naquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Porque o Senhor está falando com você hoje. O Senhor está falando ao seu coração hoje. Que toda essa humilhação que você acha que você está passando, não, Deus está contigo. Por quê? Porque você está tendo uma vida equilibrada perante o reino dos céus. Louve ao Senhor, ore ao Senhor, fale com Deus neste momento. Mas se ser bem-vindo,
nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Esperamos pelo seu soprar. Com seu olho venha nos ungir. Com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mas se ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mas se ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Deus, se você em algum momento da sua vida achou que você não precisava de Deus, não, eu não preciso de Deus, olha ao Senhor neste momento, entregue-se a Ele, declare a Ele que Ele é o Senhor da sua vida, deixe o orgulho de lado e lance aos pés do Senhor. Muitas vezes o orgulho tem nos impedido de acessar lugares altos. Você pode acessar lugares altos a partir do momento que você chegar à presença de Deus e declarar: Senhor, o Senhor é Deus da minha vida. Declare ao Senhor, o Senhor é Deus da minha vida. O Senhor é Deus da minha vida. Clame a Ele, clame a Ele. Mais uma vez, de novo, faz de novo. Eu tomo mais uma vez, de novo, faz de novo. Eu povo clama de o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mas se ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, Senhor Jesus, em Tua presença estamos para Te dar honra e glória, Deus. Para nos humilharmos em Teu altar, na Tua presença, Deus. Entregar o nosso melhor, Senhor, aquilo que sai de dentro de nós, em oração, em palavra, em adoração, Senhor, com lágrimas, com gemidos, Deus. Na Tua presença, Deus, nós queremos declarar que só o Senhor é Deus da nossa vida. Só o Senhor é Deus da minha vida. Só o Senhor é Deus da minha vida. E eu quero acessar a lugares altos. Eu quero deixar de lado todo o orgulho que faz com que eu faça acepção de pessoas, que faz com que eu exclua pessoas. Senhor Deus, eu quero retirar isso da minha vida. Senhor Deus, eu quero retirar da minha vida todo o orgulho que faz com que eu não chegue até a Ti. Senhor Deus, eu quero tirar da minha vida todo o orgulho, Deus, que faz com que eu não queira servir o reino de Deus. Eu quero tirar da minha vida esse orgulho que acha que servir o reino de Deus é se menosprezar. Não, servir o reino de Deus é estar primeiro no reino dos céus. Oh Deus, o que fazer quando ele vem aqui? Mas se ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, Deus, aleluia, Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Ti, ó Pai. Eu quero agradecer a Ti por Tua palavra, que o Senhor nos dá todos os dias. E mesmo nos achando sábio, nós temos a humildade de reconhecer que todos os dias nós podemos aprender mais de Ti. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que o Senhor coloca em nossas vidas para nos ensinar mais de Ti.
Obrigado, Jesus, por tua palavra, por teu amor e pelo teu sacrifício na cruz. E hoje eu afirmo um compromisso de viver o reino de Deus em servidão. Mas não servidão de ser escravo, não. Servidão de ser filho de Deus, que vive o reino de Deus, que vive a prática do reino de Deus. Porque ser servo não é ser escravo, porque nós somos livres, nós somos filhos. Ser servo é servir o reino de Deus, sem medo de perder a nossa identidade. Então, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante desse altar, eu afirmo, Senhor, o meu compromisso de servir o reino de Deus, sem medo de perder a minha identidade de filho. Eu reafirmo neste altar, Deus, que eu quero servir o Teu reino, independente no que for, sem eu perder a minha identidade de filho, porque eu sou filha de Deus, eu tenho um propósito. O Senhor me ama, eu me amo, mas eu sou serva. Eu sou serva de um Rei Altíssimo e não perco a minha identidade, porque eu sirvo o reino de Deus com amor, com compaixão, com carinho. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu amor. Obrigado, Deus, pela nossa comunidade da fé, Senhor, pela igreja, pelo momento onde nós nos reunimos em comunhão, para aprender um com os outros, para orar um pelos outros, para viver a prática do reino de Deus. Obrigado, Senhor, por cada um que está neste momento, neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por vidas que estão se entregando em seu altar, estão se entregando na tua presença, nos teus pés, e declarando que querem o Senhor como Deus da sua vida, tirando todo o orgulho de lado, vivendo uma vida de servidão ao reino de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse culto maravilhoso, que o Senhor possa estar conosco ainda no restante dessa noite. Amém, Senhor Jesus. Amém. E eu quero fazer 2 convites para você, igreja. O André depois vai falar. Que você possa estar ao longo da semana no seu GC, partilhando sobre essa palavra de hoje. Vai ter mais algumas perguntinhas que os discipuladores vão estar partilhando lá no seu GC, e que você possa partilhar sobre isso, que você possa falar sobre essa palavra, que você possa partilhar com aqueles que estarão com você. E também às quintas